Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa rosa. Olha os detalhes. Eu fiz essa rosa para compor a coleção O Pequeno Príncipe. Eu já fiz uma outra rosa, coloquei na caneta e disponibilizei aqui no canal. E quis fazer também este modelo que é inspirada naquela rosa negra, a dália negra que eu fiz aqui no canal, da Wandinha Adams. Então eu resolvi fazer também a rosa do Pequeno Príncipe. Olha que bacana. Aí você segura aqui, ó, na parte de baixo e vira, e ela vira a bonequinha. Olha que gracinha. Bem bonitinha. Eu fiz os cabelos cacheados, a parte de cima só de pontos baixos. Coloquei essa aplicação aqui, né, que você encontra no bazar, no armarinho. O olhinho. Utilizei as linhas amigurumi na cor vermelha, na cor de pele e no tom verde. Eu vou deixar a referência dessas tonalidades aqui na descrição do vídeo, tá bom? E utilizei a agulha para crochê 2,5 milímetros. Olha que bacana. Vou virar ela aqui novamente. É um charme, né? Eu adoro essa mistura desse verde bandeira com esse tom de vermelho. Fica bem bacana o trabalho. A parte de cima aqui, ó, da cabecinha, ela fica bem escondida, então encaixa muito bem aqui na rosa. E tem várias pétalas realmente para dar a impressão de uma rosa bem bonita, bem aberta. Eu espero que você goste do passo a passo. Hoje eu quero agradecer também o pessoal que vem me seguindo aí no canal. Se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Aproveita para se inscrever e ative o sininho para receber as notificações de cada novidade. Para você é gratuito e me ajuda muito. E eu estou sempre colocando aqui passo a passos novos, todos de minha autoria. Eu espero que você goste do canal e todos os trabalhos aqui disponíveis. Vamos lá, o passo a passo? Ó, pessoal, vamos iniciar com a linha vermelha, tá? Porque como nós vamos fazer a rosa, então a gente vai fazer a parte do cabelo da mesma cor das pétalas, que aí ela se mistura, né? Então, vamos iniciar fazendo um círculo mágico e dentro desse círculo eu vou colocar 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, eu fecho o círculo e vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Se você quiser fazer de forma espiral, é só você colocar o marcador e iniciar a carreira com um ponto baixo, certo? Eu vou informar quantos pontos vão ter em cada carreira para você saber direitinho fazer de forma espiral. Eu vou terminar sempre com esse ponto baixíssimo e já vou subir uma corrente para começar a próxima carreira. Subir a corrente no mesmo lugar, eu vou fazer 2 pontos baixos. Essa carreira será toda de aumento. Serão 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ao todo, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira com um ponto baixíssimo. A terceira carreira eu subo uma corrente. No mesmo lugar, eu faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Eu vou seguir essa sequência por toda a carreira, fazendo um ponto baixo e um aumento. Ó, pessoal, finalizei a terceira carreira
E ao todo ficamos com 18 pontos na terceira carreira. Eu vou cortar esse fio. Vou arrematar essa ponta aqui, ó. Vou passar por dentro aqui da laçada e vou dar uma tensionada no fio, que aí já fica finalizada essa ponta. E aqui no início do círculo mágico, eu vou fazer um nozinho com essa linha para também deixar o início arrematado, tá? Então, é só pegar uma laçadinha aqui, ó, de qualquer ponto, passa o fio por dentro da laçada e faz o nó. Que aí esse início aqui também já fica arrematado, certo? Não precisa cortar o excesso, que depois fica pra dentro do trabalho. Ó, fica desse jeito a nossa pecinha. Então, agora eu vou reservar o fio vermelho e vou trabalhar com o fio cor de pele. Eu vou prender o fio na agulha como se fosse iniciar uma corrente. Você viu? Eu só giro assim, ó. Eu insiro ela aqui, dou uma girada e já pego a laçada que vem lá do novelo, passo por dentro aqui, ó. Pronto. Eu já iniciei a correntinha, não é isso? Só que aí eu dou uma tensionada boa nessa parte de baixo, que aí o fio fica preso na agulha. Agora, eu vou fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou pegar só as laçadinhas de dentro para trabalhar essa primeira carreira. Ó, eu puxo o fio, já vou esconder esse aqui, ó, um pouquinho por baixo dos pontos, que aí já fica arrematado também. E eu inicio fazendo o ponto baixo, ó. Um ponto baixo, venho no próximo. Meu segundo ponto. E aqui eu tô pegando só a laçadinha de dentro, tá vendo? Normalmente a gente pega assim, ó, as duas. Agora eu tô pegando só essa aqui, ó. E ao todo, nessa carreira, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Eu vou voltar e fazer esse ponto novamente, que a linha aqui deu uma desfiadinha. Então, para o ponto ficar bem bonitinho, eu volto e faço novamente. Eu não vou deixar o fio desfiar, certo? Então, trabalhei por toda a volta, cheguei aqui no meu último ponto e vou finalizar com um ponto baixíssimo e vou fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Vou continuar com 18 pontos baixos em cada carreira. E agora eu já trabalho normal nos pontos, tá? Não precisa pegar apenas uma laçada. Vou pegar normal, ó. Então, eu vou fazer essa e mais uma carreira de ponto sobre ponto. Ó, pessoal, então eu fiz as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto. Ao todo, nós estamos com 6 carreiras feitas. Nós fizemos 3 aqui no tom vermelho e mais 3 cor de pele. A carreira número 7, eu subo uma corrente. No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu faço uma diminuição. No próximo, um ponto baixo. No próximo, será a diminuição. A diminuição, ó, eu pego a laçada de fora, venho no próximo ponto, pego a laçadinha de fora, passo a linha por dentro dessas 2 laçadas e faço o ponto baixo, certo? Então, eu diminui esse e esse, vou lá no próximo e faço um ponto baixo. No próximo, uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição.
Então, eu sigo essa sequência até finalizar a carreira. Ó, me restaram apenas 2 pontos, então eu faço a minha diminuição e finalizo minha carreira com um ponto baixíssimo. Ao todo, nessa carreira, nós ficamos com 12 pontos baixos. A carreira número 8, eu já subo uma corrente, já venho aqui, ó, no primeiro pontinho e já vou começar a diminuir. As diminuições nessa carreira serão sequentes, ó. Esse fio tem hora que ele desfia. É o único fio que acontece de desfiar. Não sei se é a tonalidade que deixa ele um pouquinho mais mole, mas as cores mais escuras costumam ser mais firme. Ou o lote, né? Pode ser o lote também. Ó, restou apenas 2 pontos, então eu faço a diminuição nesses últimos 2. Ao todo, nesta carreira, nós ficamos com 6 pontos baixos. Já vou fazer o meu ponto baixíssimo, o primeiro ponto que nós iniciamos. Essa carreirinha, ela fica bem justinha, bem pequenininha, mas é assim mesmo, tá? Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Essa é a minha carreira número 9. Então, eu faço um ponto baixo para cada ponto de base. Fiz o meu 6º ponto desta carreira e já vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Esse finalzinho faz o ponto bem justinho para não ficar buraco. E já pode cortar essa linha bege. Que agora nós vamos voltar a trabalhar com a linha vermelha, tá? E se você já quiser colocar um enchimento aqui na cabeça, pode colocar, antes de iniciar com a linha vermelha. Ó, pessoal, então eu já coloquei o enchimento e já prendi o fio vermelho na agulha. Vamos voltar a trabalhar com o fio vermelho. E agora, nós vamos começar fazendo as carreiras de aumento, né? Eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Nessa carreira, nós vamos ficar com 12 pontos. Só fazer 2 pontos baixos para cada pontinho de base. Então, feitos 12 pontos, eu já vou finalizar minha carreira com ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos, tá? Confere aí se a quantidade do seu deu certinha. Aqui eu vim contando, então eu sei que está certo, eu tenho 12 pontos baixos. A próxima carreira, nós já vamos iniciar subindo uma corrente, no mesmo lugar eu faço um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, um ponto baixo e no próximo um aumento.
Nessa segunda carreira, nós vamos ficar com 18 pontos ao todo. Finalizei a minha carreira com um ponto baixíssimo, já subo uma corrente e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Agora, eu vou fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer essa carreira e mais 2. Vamos continuar com os 18 pontos baixos. Finalizei a minha carreira aqui com um ponto baixíssimo, então aqui na cor vermelha eu fiquei com 5 carreiras, tá? Eu fiz aqui 3 carreiras de ponto sobre ponto. A próxima carreira eu subo uma corrente e vou pegar essa laçadinha de fora do ponto e vou fazer 2 pontos baixos. Essa carreira será toda de aumento, serão 2 pontos baixos para cada ponto de base, só que pegando essa laçadinha aqui, ó, tá? A que tá de fora do corpinho, né? Que essa parte que nós acabamos de fazer será o corpinho. Deixa eu aproximar. Ó, normalmente pegamos assim, ó, no ponto. Agora eu tô pegando só essa laçadinha e vou fazer 2 pontos baixos. E desta forma, eu vou trabalhar por toda a carreira. Ó, pessoal, trabalhei os 2 pontos baixos para cada laçadinha e vou finalizar a minha carreira com um ponto baixíssimo. Ao todo, nós ficamos com 36 pontos nessa carreira. E de cá, ó, dá pra ver bem que ficou uma laçadinha sem trabalhar, tá vendo? Que depois nós vamos trabalhar nela. Agora, eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Vai continuar com 36 pontos baixos. E agora eu vou trabalhar pegando normal em cada ponto. Então, serão 2 carreiras simples, um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, pessoal, eu falei para fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, depois dessa de aumentos, e eu fiz 3, tá? Então, faça aí mais uma carreira de ponto sobre ponto, para ficar certinho. Aqui, ó, então, após os aumentos, eu estou com 3 carreiras. Em cada carreira tem 36 pontos baixos, não mudou a quantidade de pontos, tá bom? Feito, então, as carreiras de ponto sobre ponto, a 4ª carreira também será de ponto sobre ponto. Só que eu vou pegar só a laçadinha de fora, como a gente fez aqui por dentro, ó, quando a gente fez os aumentos. Só que essa não será de aumento, será um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu subo uma corrente e já começo a trabalhar pegando apenas a laçadinha de fora, ó, tá vendo? Desta forma. E aí, aqui por dentro, ó, vai ficando essa laçadinha para depois a gente trabalhar nelas, tá? Então, eu vou completar aqui minha carreira e já volto para te mostrar a sequência. Ó, pessoal, então eu terminei minha carreira de ponto sobre ponto, ó, ficou a laçadinha aqui sem trabalhar, igual eu mostrei para vocês. Agora, eu vou fazer mais 5 carreiras de ponto sobre ponto, só que agora eu vou trabalhar normal. Eu tenho aqui, ó, desde o início aqui do pescocinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Ao todo, nós vamos ficar com 15. Então, eu vou fazer agora mais 5 carreiras de ponto sobre ponto. E vou pegar normal, tá? Nessas próximas carreiras, você vai trabalhar normalzinho. Um ponto baixo
para cada ponto de base, até inteirar a carreira de número 15, contando desde o início aqui do pescocinho, ok? Já finalizei a minha carreira aqui de ponto sobre ponto, né? Então, estou com 15 carreiras ao todo e 36 pontos baixos. Agora, eu vou fazer, trabalhar as pétalas. Como eu tenho 36 pontos, eu vou dividir por 4 pétalas. Nessas 4 pétalas vão ter 9 pontos, o início, tá bom? Então, eu vou iniciar a carreira número 16, que já é o início da pétala. Eu subo uma corrente, né? E vou pegar só essa aqui, ó, essa laçadinha de fora de cada ponto. Ó, um ponto baixo, pegando a laçadinha de fora. Normalmente, nós pegamos as duas assim. Agora, eu vou trabalhar pegando somente aqui, ó. Só essa laçada. E desta forma, eu vou fazer 9 pontos. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, feito o 9º ponto, eu subo uma corrente, viro o trabalho e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. E vou pegar normal nos pontos, tá? Agora, eu não vou precisar mais pegar apenas uma laçada. Eu vou trabalhar pegando normal. Então, nessa segunda carreira da pétala, nós vamos ficar com 9 pontos baixos. Só vamos repetir a mesma quantidade. Aqui é o meu último ponto. Então, feito o último ponto desta carreira, eu subo uma corrente, viro o trabalho novamente e vou inserir a agulha aqui, ó, no meu primeiro ponto e puxo uma laçada. Vou vir no segundo ponto, puxo uma laçada e vou tirar tudo de uma vez. Então, eu tive uma diminuição nesse início. Agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Nos meus últimos 2 pontos, eu também faço uma diminuição. Ó, cheguei nos meus últimos 2, eu vou puxar uma laçada e venho no meu último ponto e puxo uma laçada. Tiro tudo de uma vez. Ficou desta forma. E ao todo, nesta carreira, nós ficamos com 7 pontos baixos. Já subo uma corrente, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou ficar com 7 pontos baixos. Feito os 7 pontos, eu subo uma corrente, viro o trabalho. No primeiro ponto, eu puxo uma laçada, venho no segundo, puxo uma laçada e tiro de uma vez. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e um ponto baixo. Me restaram 2 pontos, eu puxo uma laçada e no último ponto, uma laçada. Tiro de uma vez. Aqui, ao todo, nós ficamos com 5 pontos baixos, porque diminuímos um aqui e um no final. Subo uma corrente e
e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vamos ficar com 5 pontos nesta carreira. Subo uma corrente, viro o trabalho no primeiro ponto. Eu puxo uma laçada, no segundo uma laçada, tiro de uma vez. No próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo, eu puxo uma laçada. No último ponto, puxo uma laçada e tiro de uma vez. Ficamos com 3 pontos nessa carreira. Aqui, eu posso cortar esse fio. Ó, vou cortar o fio do tamanho que dá para fazer o acabamento e vou colocar essa ponta aqui na agulha. Coloquei na agulha, eu vou fazer assim, ó. Eu vou passar nesses pontos da pontinha. Vou deixar aproximado que fica melhor para você visualizar, né? Então, ó. Passando aqui nos pontos do finalzinho aqui que nós fizemos da última carreira. E vou fazer isso, ó, para que ela fique encolhida desta forma. Ela tem que ficar encolhida pro lado do corpinho, porque quando a gente virar assim, ó, a pétala vai ajudar a tampar o corpinho lá dentro da rosa, tá bom? Então, por isso que tem que ser desta forma e deste lado. Feito isso, puxou, franziu, você pode vir aqui, ó, passa essa linha para trás, dá uma boa tensionada para não ficar largo, porque a gente quer que esse trabalho fique franzido, né? Só na pontinha que vai ficar esse franzido, tá bom? Ó. Passei por trás aqui, passei num pontinho, agora passo dentro dessa laçada, fiz um nó, tá vendo? Tensionei o nó, vou correr por alguns pontos aqui por baixo, ó. E vou fazer mais um nozinho. Eu gosto de fazer esses acabamentos bem firmes, principalmente porque se for dar o presente para uma criança, não vai ficar aparecendo ponta, não vai desmanchar fácil, tá? Então, é importante que o acabamento fique bem feito. Ó, agora eu só corro aqui por baixo de alguns pontos e vou cortar esse excesso. Então, você viu como fazer a pétala? A mesma coisa, você vem aqui, ó, agora no ponto do lado. Vou iniciar para você não ter dúvida como iniciar, né? Mostrei como fazer a pétala. Quando eu inicio, eu faço o seguinte, ó, eu coloco a agulha assim, faço isso aqui, ó, tá presa aqui na mão, né? Ó, muito simples. Coloco assim, só giro. Girei, puxo uma laçada e passo aqui por dentro. É como se fosse iniciar uma corrente, tá vendo? Tá presa na agulha. Dou uma tensionada no fio para esse nozinho aqui embaixo ficar bem firme. E já venho aqui, ó, no próximo ponto, que eu trabalhei nesse, ó, tá vendo? Que aqui tem nesse meu último ponto, eu fiz um ponto baixo. Então, eu venho nesse próximo, pegando apenas a laçadinha de fora, ó, aqui, ó. Só essa laçada, igual nós trabalhamos a outra pétala. E já vou esconder esse fio do início por baixo dos pontos. Então, eu puxo pra cá, firmo aqui com a mão, ó, tá vendo? E puxo uma laçada e já faço o meu primeiro ponto baixo. Venho no próximo ponto, pegando a laçadinha de fora, já faço o meu segundo ponto baixo. Venho no próximo ponto, pegando apenas a laçadinha de fora, já faço o meu terceiro. Tá vendo? O fio já vai ficando escondido por baixo desses pontos. Aí, você vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Caso você tenha dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo e reveja como eu fiz as carreiras da pétala. E assim, você vai fazer 4 pétalas.
ela dá certinho a quantidade de pontos que nós temos aqui na circunferência. Ó, pessoal, trabalhei as 4 pétalas, olha como ficou. Já arrematei todos os fios. Agora, nós vamos trabalhar nessa parte onde a gente deixou a laçadinha sem pegar. Ó, tá bem visível as laçadas, tá vendo? Ela fica bem aparente, então é nelas que nós vamos trabalhar agora. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos, só que eu vou intercalar as pétalas. Então, para dar certo, eu venho aqui, ó, tá vendo aqui que tá entre uma e outra? Eu venho aqui, ó, 1, 2, 3 pontos para dentro dessa pétala e vou começar a trabalhar aqui. Porque aí, desta forma, essas pétalas vão ficar intercaladas. Então, eu puxo uma corrente, faço o meu primeiro ponto e já escondendo a pontinha do início por baixo dos pontos. Então, agora não muda, viu? Eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu fiz nas outras pétalas. Eu faço 9 pontos baixos, depois eu repito a mesma quantidade de pontos. Se tiver dúvida, é só voltar ao vídeo. Eu só te mostrei aqui esse início para você ver que eu vou intercalar uma pétala com a outra, que aí vai ficar certinho e fica um trabalho bonito, tá? Então, aí você faça as 4 pétalas da mesma forma que fizemos aqui. Terminou, você vai vir aqui, ó. Você vai virar o trabalho. Você lembra que aqui também nós deixamos essa laçadinha? Nós vamos trabalhar nela também. Nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui, certo? E para ficar bonitinho, você vai fazer isso, ó. Vira, né? Aqui tá viradinho, ó. Deixa eu virar essa outra aqui que ficou pra dentro. Virou, aí você vem, prende o fio na agulha e intercala aqui mais ou menos. Você vê aonde tá, onde finalizou a pétala, para você intercalar. Aí você puxa uma laçadinha assim e começa a trabalhar os 9 pontos, da mesma forma que a gente vem trabalhando, tá bom? Então, agora eu vou trabalhar aqui para depois ir lá onde eu acabei de te mostrar para fazer as pétalas.